queria compartilhar algo com você, e eu queria pedir que você abrisse o seu coração hoje, para deixar o Espírito Santo conversar com você. E se tem uma palavra que eu acho que talvez seja esquisita, mas eu acho que ela é propícia, é confrontar o teu coração, ofender o teu coração. Quando nós viemos para o reino de Deus, nós vamos conhecendo a palavra de Deus e nós vamos nos deparando com algumas coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. E nós só chegamos à maturidade do que Deus tem para nós, quando nós nos permitimos ser ofendidos pela palavra e nos rendemos a ela. Eu queria convidar você nessa manhã a estar com o teu coração aberto e permitir que a palavra te confronte, porque eu creio que você vai ser tocado e transformado nessa manhã. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos convidar o teu Espírito Santo, Senhor, não apenas a estar presente aqui, nós adoramos a tua presença, celebramos a tua presença, mas nós queremos dar a liberdade do teu Espírito Santo se mover, passear em nosso meio e se tornar o Senhor desse ambiente, o Senhor que toca os nossos corações, que toca a nossa mente, que transforma as nossas vidas, e nós te damos a liberdade de que a tua palavra toque as nossas vidas, entre nos nossos corações, venha dividir os nossos pensamentos, Senhor, como a palavra diz, separar juntas e medulas, o espírito da alma, e venha nos mostrar as nossas intimidades, para que nós sejamos transformados pelo teu poder. Senhor, nós clamamos, e como Paulo eu oro, Pai, que esse não seja um evangelho de persuasão, mas um evangelho de poder. Trabalha nos corações diretamente, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, o que te impede de agir, não dá nem para ler direito por causa da claridade, mas está escrito ali, o que te impede de agir. Eu queria compartilhar algo com você. Alguns jovens, há um tempo atrás eu compartilhei essa palavra com jovens, acho que com os teens também, mas dado a circunstância, até a palavra do pastor Iverson na semana passada, eu me senti a direção do Espírito de compartilhar novamente essa palavra, porém agora com a igreja. E eu queria tentar abrir um pouquinho desse caminho que nós vamos falar hoje, ilustrar para você, sobre ser impedido de agir, porque eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve aquele sonho, aquela impressão, você está dormindo, é madrugada, para deixar mais aterrorizante, ainda está chovendo lá fora, com raios, né? Aí você fica, é uma noite mais de suspense ainda, e você sonha, você tem aquele momento que você sonha que você está caindo. Alguém já sonhou que está caindo aqui? Aquele desespero assim, você quer acordar e não consegue acordar, e quando você acorda você está até suado, está aflito, porque meu Deus, que pesadelo que foi esse. Ou até mesmo que você já sonhou, eu já escutei algumas histórias de alguém sonhar, está dormindo à noite, sonhar que está sonhando que tem um ladrão, ou entrou um bandido em casa, e você quer acordar para se defender, e você não consegue acordar. Alguém já passou por isso? Poucas pessoas, mas isso é um nome, tem até um fenômeno, né? Eu creio que muito disso pode ser espiritual, em algum momento, né? Já escutei algumas histórias assim, mas existe um fenômeno que é a paralisia do sono, e acontece com algumas pessoas, é mais incomum, é mais raro, mas que o corpo descansa, dorme, mas o cérebro está ativo, o cérebro está ali trabalhando. Então acontece essa situação de você estar dormindo, você tem a impressão de que tem algo acontecendo, você quer acordar, mas o corpo, você não consegue se mexer ali, né? E eu queria dizer para você, seja caindo, seja sonhar que você está sendo invadido, né, a sua casa, se tem uma sensação horrível, é você não poder acordar nesse momento e não impedir isso de acontecer. A sensação mais horrível é de a gente ver algo acontecendo e não poder agir, não poder fazer algo a respeito daquilo. Se tem uma sensação desesperadora, horrível, é você não conseguir agir. Você não conseguir, você se sentir preso com aquilo e você diz, eu preciso tomar uma atitude, mas eu não consigo, eu preciso fazer algo, mas eu não consigo. Você sabia que na Bíblia existem algumas histórias de homens de Deus, discípulos, profetas, que tiveram esse momento de dormência espiritual e não agiram? Por exemplo, um homem que na Bíblia teve essa circunstância é Jonas. Jonas, no meio de uma tempestade, no meio de uma desobediência, o pastor Henrique pregou aqui algum tempo atrás, disse que ele dormia no barco da desobediência. Ele estava indo para longe do propósito de Deus e ele estava dormindo, sendo impedido de agir. Sabe, um outro homem que a gente vê na Bíblia com
uma dormência espiritual e sendo impedido de agir é Sansão. Diz que ele dorme no colo da inimiga dele, a ponto de ele entregar o tal segredo que Deus tinha compartilhado com ele, até ele perder a unção que Deus tinha dado para ele. Ele brincou tanto com o pecado, com a dormência espiritual, a ponto de dormir no colo do inimigo, né? A gente vai vendo episódios, e a gente vê os discípulos de Jesus, e Jesus pedindo, venham orar comigo, que eu preciso de ajuda, e os discípulos, o que acontece com eles? Eles dormem. Dormência espiritual é uma situação que nos impede de agir, e é uma situação que na vida do cristão não pode estar presente, porque se você quiser viver aquilo que Deus tem para você, você não pode ter nada que te impeça de agir. Por isso eu queria abrir um texto com você nessa manhã, e eu queria conversar com você a respeito desse tema por um momento, e eu queria pedir que você abrisse em Hebreus, no capítulo 12, e nós vamos ler 3 versículos. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Pode parar por aqui. O texto ele fala para a gente, e ele começa dizendo, porque antes desse texto de Hebreus 12, tem um texto que é chamado de a Galeria da Fé, e ele cita homens de Deus que perseveraram. Ele fala dos homens que são exemplos de fé, e que mesmo sem alcançar a promessa, mesmo sem viver aquilo, eles permaneceram fiéis até o fim. E a Bíblia diz que esses homens estão agora a nos rodear como uma grande nuvem de testemunhas. Isso não é literal, é algo que nos faz olhar. Se existem homens que viveram uma carreira, eles são testemunhas e agora olham para nós e torcem para que a gente, como cristão, consiga também completar a carreira que nos está proposta. Porém, o texto continua e ele diz: assim que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Se eu perguntasse para você, nesse texto que eu acabei de ler, e eu perguntasse para você, se você pudesse identificar nesse texto a principal coisa que impede um cristão de agir e de viver a vida que Deus prometeu para nós, o que você me diria? O que saltou aos teus olhos nesse texto? A primeira coisa que salta ali aos meus olhos nesse texto, quero que você pense, porque eu quero que você entre nessa pregação comigo, entre nesse período comigo, mas ele fala do pecado. A primeira coisa que nos impede de agir, biblicamente falando, é o pecado. Eu queria a ajuda do meu amigo, cadê o meu amigo? O meu outro amigo também. Eu vou tentar simbolizar para você aqui agora, através de algumas coisas, como o pecado age nas nossas vidas. Então, enquanto que eu estiver falando, você vai observar que algo está acontecendo aqui do lado. O pecado, ele tem um poder na nossa vida, e Jesus diz em João 8,34, quando ele conversa com os fariseus, ele diz: todo aquele que comete o pecado, se torna escravo do pecado. Significa que ao pecar, o pecado se torna o nosso Senhor. O pecado se torna Senhor das nossas vidas. E a ação disso nas nossas vidas se dá muito com o que está acontecendo aqui do nosso lado. Nós não queremos nos sentir presos, nós não queremos ser escravos de ninguém, nós não queremos ser domados por nada, mas o pecado tem um poder de domar e prender a sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz que o pecado jaz à porta, mas é nosso papel dominá-lo. Esse texto Deus fala para Caim em Gênesis 4:7. No Salmo 32, Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, me tirou o vigor, me deixou seco. O pecado vai sugando a energia e a vida do cristão. Olha o que o Davi fala no Salmo 38. Eu suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecado tem um poder de fazer com que você perca a sua alegria, perca o seu vigor. No Salmo 51 ele diz: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
E ele intercede: Deus, restaura a alegria da minha salvação. Sabe, nesse texto Davi, ele cometeu não um pecadinho, mas um baita de um pecado. Ele, um homem segundo o coração de Deus, conforme a palavra diz, mas o pecado estava enredando a vida dele, assim como o Caio tem demonstrado para nós aqui. E se o Caio tentasse agir, viver aquilo que Deus tem para ele, eu acho que ele estaria com um pouco de dificuldade. O que você acha? Caio, eu queria assim, que você estivesse bem disponível aqui para ajudar a gente. Nós precisamos de uma pessoa assim que esteja muito afim de trabalhar. Vamos, bora! O pecado ele age, olha, o pecado é violento. Olha o que Provérbios 5:22 diz: as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Hebreus diz: exortai-vos uns aos outros, a fim de que vocês não endureçam o coração pelo pecado. Colossenses termina dizendo para a gente: vocês se despiram do velho homem, e vocês estão se revestindo do novo. O cristão, quando nasce de novo, ele não é feito para pecar. O pecado, primeiro, antes de nós nos convertermos, antes de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor, a nossa vida ela é todinha pecado, nós estamos desligados de Deus. Mas um cristão, depois de entregar a sua vida com o Senhor, ele não se torna impecável, ele ainda luta contra o pecado. O texto que a gente acabou de ler, Hebreus 12, no versículo 4, ele diz: vocês ainda não resistiram até o sangue. Está dizendo, a luta de vocês contra o pecado está suave ainda. Tem gente que foi exposta a situações de ter que negar a Deus, ter que negar a fé, perderam o pescoço, né? Foram surrados. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê ele, para resistir o pecado, sendo, me fugiu a palavra agora, mas sendo chicoteado até o fim. Não foi uma situação apenas emocional, mas física. O pecado estava surrando ele. Mas ele não pecou, era o nosso pecado surrando ele. Por isso eu quero dizer que hoje, como cristãos, nós podemos nos envolver e ser enredados pelo pecado. Mas eu quero dizer para você que não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que o Senhor te comprou. Não foi para isso que Ele te resgatou. Uma versão diz, e para a gente terminar esse primeiro ponto, diz que o pecado tenazmente nos assedia. Também diz que tão firmemente se apega a nós. O pecado não é uma coisinha que ele é educado. E você diz: ai, pecado, por favor, você pode me deixar em paz? E o pecado: claro, Senhor, e vai embora. Você consegue ver o pecado agindo assim com você? Por favor, Senhor pecado, eu fui educado pela minha mãe, e eu gostaria de pedir educadamente que você não me incomodasse mais. E o pecado diz. É assim que acontece? O texto bíblico está dizendo para a gente que nós devemos livrar-nos do pecado que nos atrapalha. Numa versão, quando ele diz tenazmente nos assedia, e a gente vai estudar um pouquinho desse texto, sabe o que essa palavra tenazmente traz para a gente, o entendimento dela lá no original? Diz que o pecado, ele está escondido à espreita. Não se assuste, tá? Eu sou um pouquinho meio doido assim, então você vai... não se assusta, tá bom? Se você quer vir na igreja, tem pastores mais normais aqui, mas beleza. O pecado, ele age assim às vezes na nossa vida. Você está passando e o pecado está escondido, e quando você passa, ele, eu vou pegar você. É engraçado agora, mas enquanto nós estamos caminhando na vida, o pecado quer destruir você, ele quer se apegar a você, ele quer roubar as tuas forças, ele quer tirar a tua alegria, ele quer tirar o teu vigor. Por isso, você como cristão não foi comprado pelo Senhor para viver preso no pecado. O pecado nos impede de agir. Sabe, a segunda coisa que a gente vê, que nos impede de agir no texto, volta lá comigo, vamos ler de novo, e eu quero identificar com você uma segunda coisa que nos impede de agir. Cadê o meu voluntário? Vem bem na boa. É isso daí mesmo, tá no espírito. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso. E daí ele diz também, e do pecado. Significa que existe algo que pesa nas nossas vidas, mas ele está dizendo que é diferente do pecado. A sua Bíblia é igual à minha? Está lendo mais ou menos assim? Né? Ele dá uma versão diferente. Tem uma diz, livremos-nos de todo o embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia. Mas ele está colocando como algo separado. Tem uma mochila aqui que ela está bem levinha.
Né, Samuel? Coloca essa mochila aí, vamos ver como é que está esse negócio. Mas eu queria dizer para você lembra da palavra do pastor Iverson na semana passada? E ele fez uma comparação a alguém que é um corredor, e esse corredor, ele não está no parque passeando, mas ele tem uma corrida a ser vencida. Você já viu algum maratonista carregar peso excessivo na corrida dele? Você já viu algum maratonista correr com uma mochila dessa? Porque ele tem um foco e o peso atrapalha ele, o peso tira também as energias dele. Eu queria ler com você, porque na King James, eu gosto da versão como ela coloca, e diz assim, ó, tudo que atrapalha e o pecado. Significa que existem coisas que não são pecado, mas que atrapalham as nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Vamos meditar um pouquinho nisso daqui? O que pode não ser pecado, mas tornar a nossa caminhada cristã mais pesada? Você já pensou sobre isso? Olha, tem um texto na Bíblia, está lá em Marcos 10, se você quiser anotar, eu não vou abrir ele, eu vou explicar ele para você. Marcos 10, 17 a 22, ele diz que um jovem rico se apresenta para Jesus, e ele se apresenta dizendo, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus dá algumas ordens, instruções para ele, falando, olha, segue a lei, né? Ama teu Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem diz, Senhor, mas eu cumpro tudo. Tudo que a Bíblia diz, tudo que o texto, a lei diz, eu faço tudinho, tudo. Olha como eu sou exemplar. E Jesus diz, uma coisa ainda te falta. E ele diz, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e então vem e me segue. Significa que o segue-me de Jesus para aquele homem, ele tinha cumprido 99%, mas uma coisa ele não tinha largado. Diz que o coração dele ainda estava apegado ao dinheiro, a ponto de Jesus ter que dizer para ele, se você quiser provar e mostrar que o teu coração é totalmente comigo, você tem que se desfazer de tudo que tu tem, dá aos pobres, e então vem e mostra para mim que eu sou tudo para você. Jesus revela para aquele homem que ele carregava um peso na vida dele. Ele não diz que é pecado, ele não acusa de pecado, mas ele diz, tem algo que te impede de me seguir completamente, tem algo que atrapalha a tua caminhada, tem algo que te impede de agir, tem algo que impede o propósito que eu tenho para você. Queria que você pensasse comigo a respeito disso, vamos tentar ser práticos. Existem entretenimentos na nossa vida que não são pecados, mas que podem se tornar peso. Existem coisas na nossa vida que não são pecados. Por exemplo, rede social é pecado? Ter um perfil no Facebook, no Instagram, é pecado? Tem gente que está meio assim pensando, será que é? Você acha que é pecado ter um perfil na rede social? Bom, obrigado, é isso daí. Mas você acha que pode se tornar um peso na caminhada da rede social? Então você está entendendo onde é que a gente vai chegar. Porque nós podemos perder tanto tempo com aquilo. Eu perco 1h30 no meu feed na rede social, mas eu vou orar 10 minutinhos. E eu já estou com sono e vou dormir. Se tornou um peso na caminhada? Eita glória, pega nós, Jesus. Sabe, tem adolescentes, jovens aqui que curtem um game. É pecado jogar um videogame? Pode se tornar um peso na caminhada cristã? Então eu quero que você esteja atento a coisas que aparentemente são inofensivas, mas que podem estar roubando a tua energia e podem estar te afastando do propósito que Deus tem para você. Sabe, jogar um futebolzinho toda semana é pecado? Mas pode se tornar um peso? Né? Vamos na vigília? Que vigília, mané? Tem um futebolzinho, esse eu não perco por nada. Vamos orar um pouquinho, amado, vaso, ungidão. Ah, não vai dar, cara, que hoje sai o episódio da minha série favorita lá, eu não posso perder. É pecado? Se torna peso? Nós temos que estar atentos, sabe? Existem coisas que começam a tomar as nossas prioridades e nos impedir de viver aquilo que Deus tem para mim, de impedir aquilo que Deus tem para você. Ei, presta atenção, se você quiser chegar no fim dessa caminhada, você precisa estar atento, porque existem coisas que podem estar te roubando energia nessa corrida. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto é acrescentado. Primeiro lugar o reino de Deus, não tem nada que pode se tornar prioridade. Então olha um filtro para a tua vida. Tiago, não é pecado, mas está se tornando uma prioridade na minha vida. Por exemplo, eu acordo de manhã e antes de buscar o Senhor, antes de ter um tempo de devocional, eu vou abrir o meu WhatsApp. Se tornou uma prioridade para mim. Antes de pensar em Deus, eu penso no WhatsApp. Tiago, mas não é pecado? Se torna peso, rouba as tuas energias. Em vez de você ir para a presença do Senhor, você já está com 1 milhão de coisas no WhatsApp para resolver de manhã.
O Senhor quer o teu coração por inteiro, Ele não quer umas partezinhas do teu coração. Olha outra coisa, Salmo 66, 17 diz assim: orei e tudo deu certo, mas se eu tivesse contemplado a vaidade, Deus não me ouviria. 1 Coríntios ele diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ele continua dizendo: tudo eu posso, mas eu não vou me deixar dominar por nada. Fique atento na tua caminhada cristã, e eu quero que você olhe para a tua vida hoje, filtre a tua vida hoje, porque talvez você esteja vivendo algumas coisas que você diz: ninguém pode me julgar, isso não é pecado. Mas eu quero que você não se olhe como um mero passeador da vida cristã, mas um corredor. Se eu pedisse: Samuel, eu preciso de agilidade, quero que você volte, vá lá na porta, ajude, quero que você vá visitar um irmão, a gente precisa de ajuda lá para discipular aquele, para cuidar daquele. O Samuel diz: cara, vai mais devagar aí, eu não estou aguentando, tá difícil, essa caminhada cristã está difícil, Tiago. O peso de caminhar na vida cristã é muito difícil. E eu queria dizer para você, eu entendo que existem dificuldades na vida cristã, mas será que não é porque às vezes você está carregando algum peso desnecessário que te impede de fluir naquilo que Deus quer que você flua? Quero que você pense nisso nessa manhã. Mas Tiago, eu vou na igreja todo domingo, Tiago, eu não perco um culto. Tiago, eu estou lá, eu chego até 5 minutos antes, Tiago. Meu Deus, eu não lembro qual foi a última vez que eu perdi culto. Mas eu quero dizer para você que vir ao culto é um detalhe da vida cristã. Mas o que Deus tem para a tua vida e cumprir na tua vida é muito mais do que vir ao culto. Você vem aqui, e como diz o pastor Anderson Silva, eu gosto disso, repito isso, não é o teu domingo que é o mais importante, mas é a tua segunda-feira. É o que você vive na tua semana, é o que você vive na vida cristã na tua semana. O culto é uma bênção. A Lindsay, o Rony ministrando aqui, meu Deus, faz vinho novo. Ai Deus, como é bom estar aqui. Segunda-feira, eu até esqueci que eu fui na igreja ontem. Tem coisas que nós precisamos tirar da nossa caminhada, porque Deus tem algo para fazer na tua vida, eu creio nisso, mas eu não quero que você seja um cristão que tenha a sua energia sugada por um peso. Sabe, até cristão, uma coisa que eu vivi na minha vida durante um tempo foi ativismo religioso. Eu fiz tanta coisa na igreja, eu servi em tantos ministérios, mas eu não tinha vida com Deus. E aquilo começou a se tornar um peso para mim, a ponto de eu ter que dizer, orar e pedir: Deus, por que está tão pesado? E Deus está dizendo: porque você está fazendo um monte de coisa que eu nem pedi para você fazer. Você está fazendo o que você quer, você está se escondendo atrás dessas atividades. Mas eu estou querendo você sentado aqui na minha presença, é você conversando comigo, é você tendo tempo comigo. E eu tive que tirar alguns pesos, que eram coisas que eu peguei para fazer, mas que não era para eu estar fazendo. Ah, Tiago, por isso, vou largar todos os ministérios da igreja agora. Não, meu amado, não é isso. É para você viver o que Deus tem para você, o que Deus colocou para você. Não faça nada mais, nem nada menos do que Deus tem para você. Amém? Vamos para a terceira coisa. O texto diz ainda mais uma coisa, ele diz: e corra com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantendo o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se existe uma terceira coisa que nos impede de agir, antes do Fer agir, eu quero recapitular com você. Primeira coisa, ele está trabalhando aqui, mas está pesado, mas está trabalhando. Primeira coisa, vamos ficar em ordem aqui, vem o Caio para cá, é o pecado que nos envolve, que nos amarra. Segunda coisa é o peso, mas existe uma terceira coisa que a Bíblia está falando para a gente. Porque para correr uma corrida, eu preciso ter clareza de onde eu preciso chegar. Por isso ele diz: mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando eu não consigo enxergar o que Deus tem para mim, eu tenho dificuldade de caminhar essa caminhada. Então a falta de propósito nos impede de enxergar o que Deus tem para nós. A falta de clareza nos impede de enxergar o que Deus tem para nós. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios 5,17. Olha o que diz lá: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Deus quer que você não simplesmente faça sem entender, mas está dizendo: entenda o que eu quero que você faça. Viva completamente o que eu quero que você faça, não apenas faça. Sabe, você já teve a experiência de estar dirigindo, e de repente você está numa velocidade na BR, já aconteceu isso comigo aqui indo para Santa Catarina, na Serra.
Eu estava numa velocidade boa, o limite que a estrada permitia, a 110 por hora, e de repente começa a cair uma chuva. Mas não é uma chuva, é a chuva. Aquela que parece que só está chovendo no nosso carro. A água do mundo inteiro só chove em cima do nosso carro, de tanta água que cai no para-brisa. Você aumenta a velocidade do limpador, ele está lá desesperado, já quase ficando louco, mas ainda assim não ajuda em nada, porque você não consegue enxergar um palmo na frente. O que você faz? Você continua andando a 110 por hora? O que você faz? Você diminui a velocidade, muitas vezes até quase parando, porque eu não consigo mais enxergar para onde eu devo ir, eu não sei mais onde é que a estrada está, então eu preciso diminuir a velocidade. A falta de propósito age como uma chuva torrencial em cima das nossas vidas. Muitas vezes as dificuldades vêm, os problemas vêm, sabe? O desânimo vem, isso gera depressão na gente, porque eu estou aqui, mas eu não sei por que eu estou aqui. Eu estou tentando encontrar o propósito que Deus tem para a minha vida, mas eu não consigo enxergar nada à minha frente, por isso eu me sinto perdendo tempo. Por isso eu me sinto perdido, por isso Tiago, eu estou vindo só nos cultos de domingo, porque eu não consigo enxergar nada além disso. Eu não consigo imaginar nada que Deus tem para mim além disso. Eu queria dizer para você que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Em cada uma das nossas vidas, você nasceu com um propósito. Você foi criado com um propósito. Existe algo que Deus deu para você que Ele não deu para mim, e por isso você precisa viver isso. Amado, eu quero incomodar você, eu quero chacoalhar você. Não saia daqui sendo impedido de agir. Mas se você está sendo confrontado por isso, calma que tem solução. Calma que o Senhor traz o renovo para nós. Mas eu queria dizer para você, Romanos 8, 29 e 30, diz que o Senhor nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. O primeiro propósito que nós encontramos é de nos tornarmos iguais a Jesus. Se na sua caminhada você está apenas vivendo, mas você não se torna mais parecido com Jesus, você está longe do seu propósito. Outra coisa, Efésios 2:10 diz que Deus preparou algumas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Eu quero que você entenda algo. Você não foi surpreendido por Deus, quando você disse, Senhor, eu quero me converter, eu quero entregar minha vida para Ti, eu entendo o Teu sacrifício, daí Deus está lá em cima, Ele diz, nossa, uma pessoa que entregou a vida para mim, o que eu vou fazer com ela agora? Olha, acho que eu vou botar ela para congregar lá na aba durante um tempo, até eu pensar em algo melhor. Você acha que é assim que Deus pensa na tua vida? Eu vou mandar ele para um GC, vamos ver se aquele líder consegue dar uma engambelada nele, até eu descobrir um propósito para a vida dele. Você acha que é assim que Deus age com você? Não, a palavra diz que de antemão Ele preparou uma vida para que você andasse nela. É como se existisse um trilho pronto, e Deus está dizendo, ei, o trilho está pronto, vem andar comigo que eu quero que você viva a vida que eu preparei para você. Eu tenho êxito para você, eu tenho propósito para você, eu tenho o encontro do que o teu coração precisa. Vem ao meu encontro, e por isso eu quero que você entenda e viva aquilo que eu preparei para você. Amado cristão, filho de Deus, se você entende o texto de João 1,12, ele diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e aqueles que são filhos, recebem o propósito de Deus, recebem a vida de Deus, recebem a direção de Deus. Se você é filho de Deus aqui, você tem uma vida para viver, eterna com o Senhor, cheia de significado e propósito, no Senhor. Uma vez eu escutei um pregador, o chileno Vergara, ele tem uma missão lá no Oriente Médio, ele é bem doido, vai lá no meio dos muçulmanos pregar, e ele disse algo, ele diz, se você quiser conhecer mais do teu propósito, você como criatura tem que gastar tempo com o teu Criador. Quanto mais tempo com o Criador você passa, mais o Criador te revela o que Ele tem para você e o que Ele preparou para você. É uma chave isso. Tiago, eu não estou entendendo, eu já estou um ano na igreja. Não, igreja é show, massa, mas e com Deus? Você está próximo de Deus? Porque a religião nos ajuda talvez insignificantemente, mas o relacionamento com Deus muda completamente a tua vida. Por isso eu não quero que você tenha um encontro com a igreja aba, eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Porque encontros com Jesus, encontros com Deus, e não só o face a face lá, não é só quem vai para o encontro que pode ter esse momento. Você pode ter esse momento com Jesus hoje. Abra o teu coração. Existe uma frase, eu quero ler ela com você, diz que quando nós navegamos sem destino, nenhum vento é favorável. Talvez você tenha muita vontade, muitas coisas para fazer, mas se você não tem o destino que o Senhor preparou para você,
Você pode gastar energia com muita coisa e nunca vai chegar em lugar nenhum. Tem uma frase, outra frase que eu ouvi que diz que quando nós não temos destino, qualquer caminho serve. Não sei para onde eu estou indo, então eu vou por esse mesmo. Né? Eu quero viajar, para onde? Sei lá. Então pega a estrada e vai, filho. Né? Não, nós não fazemos isso. Eu quero ir para Blumenau, então eu sei qual é o caminho que eu devo seguir. Eu quero ir para o Senhor, então você tem um caminho, é Jesus. E você caminha por Ele. E esse caminho vai te revelando o que Ele tem para ti. Sabe? Essas coisas, elas revelam para a gente, por causa do tempo eu não vou trabalhar mais em cima delas. Mas eu creio que existem pessoas aqui que estão travadas pelo pecado. E você pode ser já um cristão, mas você em algum momento se permitiu ser enrolado, enredado, aprisionado pelo pecado. E você até quer viver a vida cristã, você até vem no culto, mas você diz, Tiago, não consigo fazer nada além disso. É domingo após domingo lutando, mas eu não consigo romper. Eu creio que, talvez na caminhada, você é um cristão que conhece as Escrituras, e você conhece tudo aquilo que a palavra diz, mas você tem carregado alguns pesos que têm sugado a tua energia. Mas mais do que isso, eu também acredito que existem pessoas aqui, que estão vindo domingo após domingo, e elas querem caminhar, mas elas não conseguem, porque elas não estão enxergando o que Deus tem para elas. Se eu pedisse, Alisson, eu queria um copo d'água, você busca para mim? Eu estaria complicando a vida do Alisson aqui, né? Deus não vai dar algo para você fazer e correr enquanto você não tiver clareza disso. Deus não vai pedir para você resolver algo enquanto que Ele não te tornar claro isso. As Escrituras tornam isso claro para nós. E eu creio que hoje o Senhor quer quebrar o poder do pecado, quer tirar pesos e quer tirar as vendas que nos impedem de enxergar. Você crê nisso? Você que está aqui hoje, você pode ter alguma reação diante disso. Você pode dizer, Tiago, eu não tenho mais jeito mesmo. Estou vindo aqui, eu tenho uns amigos legais aqui. Ou você pode tentar justificar. Não, Tiago, mas espera aí, veja bem. A minha história, Tiago, é tão sofrida, é por isso que eu faço isso. É por isso que eu vivo assim. E você pode justificar. Ou você pode permitir que o Senhor trabalhe na tua vida e você comece a combater isso. Você comece a dizer, Senhor, eu vou lutar pelo propósito que o Senhor tem para mim. Eu vou viver a vida que o Senhor tem para mim. E eu quero te dizer algo para você. A vida cristã, ela é um caminho estreito, a Bíblia diz isso. Mas é o único caminho que nos enche de vida e nos enche de propósito, de satisfação. Se você estiver longe do que Deus tem para ti, o teu fim é nada. Mas se você viver a vida que o Senhor tem para você, você vai alcançar tudo aquilo que o Senhor sonhou, mais do que isso, satisfação e propósito no teu coração. Você crê nisso? Eu queria que você se colocasse de pé. Deus quer fazer algo nessa noite, o louvor pode subir nessa manhã, desculpa. Deus quer fazer algo nas nossas vidas, e eu quero pedir para você nesse instante que você feche os teus olhos. E eu quero pedir que você sonde o teu coração, porque se você identifica algo, não é para que você fique passivo. Hoje Deus está querendo fazer você agir. Hoje Deus quer que você se mova, que você se movimente. Por isso o Senhor tem algo para realizar aqui nessa noite. Queria chamar o Ti que vai representar Jesus aqui. Porque o pecado, ele tem poder nas nossas vidas até Jesus chegar. O pecado tem poder na sua vida até Jesus entrar nela, porque Jesus age tirando as amarras do pecado. Jesus começa a vir e tirar, ei, eu sei que você se enrolou com isso, mas eu quero tirar isso da sua vida hoje. Eu quero desamarrar você. Eu morri para que você fosse livre. Eu morri para que você vivesse a vida que eu tenho para ti, e não o que o pecado tem para ti. O Senhor quer te libertar do pecado nessa manhã. Deus quer fazer com que você seja livre, não apenas do pecado, mas também de todo o peso, de tudo aquilo que você permitiu que se tornasse peso na caminhada. Pense sobre isso, pense sobre alguma coisa que talvez você tenha que dizer, Tiago, eu gosto muito disso, mas isso tem me atrapalhado, por isso eu vou deixar isso para trás, e eu quero viver o que Deus tem para mim. Sabe, Deus quer revelar propósitos aqui. Talvez tenham pessoas que entraram aqui com crise de ansiedade, com crise de pânico. Tem pessoas que entraram aqui sem enxergar, ou com uma tristeza, uma depressão, por não conseguirem entender o propósito de vida. Mas Deus quer te revelar qual é o propósito que Ele tem para você. Assim como esses meninos foram livres, Deus quer libertar o teu coração nessa manhã. Por isso eu queria convidar você,
para mostrar para Deus que você quer agir, eu quero convidar você a sair do teu lugar, e você se ajoelhar aqui na frente e dizer: Deus, eu preciso que as amarras sejam tiradas, eu preciso que o peso seja tirado, eu preciso que a falta de propósito morra em mim, e os meus olhos enxerguem o que o Senhor tem. Deus não fez você para perder tempo, mas Ele tem algo para você, que só Ele pode te dar, e por isso você precisa correr aos pés dEle, e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu poder, eu quero mais, Senhor, da Tua vida em mim. Pai, rompe o poder do pecado, Pai, tira o pecado, tira o peso, Senhor, eu estou sem energia para continuar, Senhor, abre os meus olhos, eu quero enxergar. A palavra diz que, em João 16:33, Jesus diz, preste atenção: eu venci o mundo. No Salmo 103 ele diz: eu perdoo todas as tuas iniquidades, eu saro todas as tuas enfermidades. Em João 1:29, João Batista, ao avistar Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Em 2 Coríntios, a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, carregando Ele mesmo em seu corpo todos os nossos pecados, para que mortos para o pecado, nós vivamos a justiça de Deus. O Senhor quer tirar o peso, quer tirar o pecado.